Pois é, nosso boa noite aí do nosso querido convidado. Boa noite, convidado. Boa noite. Boa noite aos ouvintes da 105, os ouvintes aqui do programa Feira Moderna e aqui a turma aqui presente no estúdio. Beleza. Você já deve estar sabendo quem é, né? Você que não acessou a internet, você tá... Quem é essa voz aí? Essa voz é do nosso querido Gibson Machado Alves, né? Nosso grande pesquisador, nosso grande historiador. Ele que é um amante da cultura e que hoje está aqui para falar para a gente algumas coisas, né, relacionadas à cultura e relacionadas à sua vida, né, cultural, que tenha um conhecimento aí vastíssimo. E nosso amigo Bocão, Romualdo Silva, nosso mestre de capoeira, vai começar o nosso bate-papo aí com o professor Gibson. Boa noite, Gibson. Primeiramente, você que tem um trabalho muito importante na nossa cidade, divulgando a cultura e os pontos, digamos, turísticos aqui na cidade, como os engenhos, os grandes prédios antigos daqui, dentre outras atividades, né? Você é professor de artes, você trabalha com pintura, dentro dessas artes, fotografia, dentro dessas artes, assim, qual é a que você mais... Tem uma que você gosta mais de realizar, foto, as artes plásticas, tem uma preferida? Boa noite, amigo Bucão, amigo Romualdo. Com relação a essas atividades de arte que você falou, realmente tem muita coisa que a gente faz, mas eu faço normalmente, como experiência, né, para que eu possa passar para os meus alunos. Mas o que eu gosto de fazer mesmo é ser professor de artes. Esse é meu ofício. Embora que eu tenha uma certa paixão por fotografia também, né? Mas o principal é ser professor de artes. E essas atividades todas que eu faço com pintura, com outros tipos de artes visuais, isso aí normalmente eu faço como experiência para aplicar com meus alunos. Beleza. Professor Gibson, quem é Gibson Machado e qual a sua formação? Bom, eu sou Gibson Machado, é um filho de Ceará-Mirim, nascido aqui no ano 1960, e uma pessoa que aprendeu a gostar de Ceará-Mirim e das coisas de Ceará-Mirim há pouco tempo, né? A minha experiência de vida, um tempo fora da cidade, fora de Ceará-Mirim, quando eu trabalhava com mineração, com pesquisa de diamante, então eu tive muitos contatos com patrimônio material e imaterial, né, com pinturas rupestres lá fora, na Serra da Capivara, em outras regiões aí do Brasil todo. Isso me trouxe, quando eu vim de volta, me senti atraído por esse tipo de atividade. Então, a partir de 2000, 2001, eu iniciei a pesquisar Ceará-Mirim e a partir daí esse trabalho foi se intensificando. Então, eu senti necessidade de entrar na universidade e fui para a academia fazer educação artística com habilitação de artes plásticas, o curso que eu concluí em 2005. E a partir daí eu me tornei professor de artes, que é onde estou até hoje. Nesse seu grande campo da arte, você também gosta muito da parte cultural, né? Eu queria saber qual a sua ligação com os combos de guerra? Porque a gente vê muita foto sua com o pessoal, né, como mestre, então qual a ligação com esse grupo? A minha ligação com o combo de guerra, por coincidência, começou com a visita que eu fiz lá na comunidade de Taboão com o nosso amigo aqui, Múcio Vicente. Nós fomos um dia de domingo de bicicleta e ele então falou de seu Tião, falou desse pessoal que tinha lá e eu fui conhecer. E a partir desse dia, esse foi meu primeiro contato com seu Tião, né, com o mestre Tião. E eu não sabia que aquele dia estava iniciando uma verdadeira história de amizade, né, esses 14 anos que a gente convive. Eu iniciei a pesquisar a Congada, o Congo de Guerra, principalmente quando eu entrei na academia, né? Quando eu entrei na UFRN, teve alguns trabalhos lá na disciplina de folclore, na disciplina de antropologia, e eu incluí dentro dos trabalhos das disciplinas o Congo de Guerra. E daí eu comecei a pesquisar
esse grupo folclórico. Passei a pesquisar o mestre Tião e os seus combos de guerra de Taboão. E até hoje a gente tem uma afinidade muito grande e eu realmente, a parte maior do meu trabalho está relacionado a essa congada aqui de Ceará-Mirim. Professor, é verdade que a cultura do Vale do Ceará-Mirim é uma das mais ricas do estado do Rio Grande do Norte? É verdade. Ceará-Mirim já teve, esse dado já teve, né? Já teve, antigamente, nós tínhamos aqui cavalhadas, tínhamos fandango, tínhamos nau catarineta, né? Caboclinhos, congada, pastoril, boi de reis, e a gente tem o privilégio, nós temos o privilégio de ter os quatro principais autos populares do Brasil, que é o pastoril, o boi de reis, o caboclinho e o pastoril, o boi de reis, o caboclinho e a congada, que são autos populares que fazem referências a nossas raízes africanas, que é a congada, raízes indígenas, que é os caboclinhos, e as raízes europeias, que é o boi de reis e o pastoril. Então, na nossa cultura é muito rico. Infelizmente, essas outras tradições foram se perdendo com o tempo, né? Resistindo apenas esses quatro que eu acabei de falar, que é o boi de reis, o pastoril, o caboclinho e a congada. Programa Feira Moderna 6h17, 3274-4757 é o número para você participar aqui do nosso programa. Boa noite para você em Ceará, Minas, mais de 25 cidades. Você também através do nosso www.radio105fm.net.br, ouvindo sempre o nosso programa. Beleza, estamos aqui com o nosso professor, né, o nosso grande convidado, nosso amigo, né, particular, e também o nosso agente cultural, né, o grande Gibson Machado. Gibson, por que a cultura é tão desvalorizada na nossa cidade? A cidade, já que um dia teve seu espaço, sua importância, né? Bom, com relação a essa desvalorização, eu acredito que, primeiro, não existe uma política pública de cultura, né? Que isso aí seria o eixo norteador para que nós pudéssemos, os artistas, né, e os agentes culturais pudessem ter um espaço, ter uma programação durante o ano, onde pudesse mostrar o seu trabalho. E depois também a questão do hábito mesmo, né? Ao longo do tempo nós percebemos que esse hábito de você assistir à cultura popular, por exemplo, ela vai se perdendo, vai ficando em segundo plano e termina ficando totalmente desvalorizada, como a gente vê. Como você vê hoje a atual situação da arquitetura aqui da nossa cidade? Os prédios antigos que nós temos aqui, muitos deles aí estão sendo demolidos, construindo novos prédios. Como você vê a situação atual? Você que tem um acervo muito grande desses prédios, tem algum deles que daqui da nossa cidade que já não existe mais na atualidade? Isso é muito preocupante. A cidade que não preserva o seu patrimônio é uma cidade sem identidade. Então, no futuro, um futuro bem próximo, se Ceará-Mirim não tiver uma política realmente pública de preservar esses patrimônios que existem, tanto o material como o imaterial, vai terminar desaparecendo tudo. Quer dizer, nós temos aí assegurados pela lei, o prédio da prefeitura, o prédio do mercado e só. Os outros nem são tombados. A igreja? Não, nenhum outro. Eu acho que o museu também é tombado, mas está aí, o museu é tombado, mas está para tombar. Para tombar literalmente. Então, às vezes a gente fica assim, como é que você pode preservar um patrimônio? O patrimônio é tombado pela lei estadual, né, tombado pela Fundação José Augusto, mas está lá. O prédio não caiu ainda porque foi feita uma reforma, aquela reforma que foi feita nos anos 70, né? E uma reforma que mais ou menos segura, e ele está resistindo ali como um herói, é um herói da resistência, mas ele é tombado. Então a gente não pode nem ter isso como garantia,
Por quê? Porque se você não der vida ao espaço público num patrimônio desse, não adianta restaurar, não adianta equipá-lo todinho, se ele não tiver uma vida. Seja ela privada ou pública, não importa. O importante é que tenha vida. O mercado e a prefeitura, eles estão garantidos porque funcionam ali como órgão público, né? Mas se algum dia parar de funcionar como tal, com certeza isso aí vai sumir. E as futuras gerações vão ficar sem referência nenhuma com o passado, sem referência nenhuma com a sua história. Nós temos vários exemplos ali no Largo do Mercado mesmo, todos os prédios ali já foram descaracterizados, a não ser esse que eu citei, e o Correio ali, que já foi descaracterizado também. Quer dizer, se não houver uma política pública que de conscientização disso, de restauração, né, de incentivo, um futuro bem próximo a gente não vai ter mais nenhum equipamento desse, pelo menos com essas feições, né, com essas estruturas de fachada que fazem referência aí ao período do início da cidade. Beleza, esse é o programa Feira Moderna. Nós estamos aqui aguardando a sua ligação através de 3274-4757. Vamos aqui molhar o verbo, Marcelo. Daqui a pouco a gente volta com o professor Gibson. Mas programa Feira Moderna. Voltando aí, né, Marcelo? Em que horário, hein? O programa Feira Moderna, nesse momento, 6 horas 25 minutos, mas sempre às 6 da noite, de segunda a sexta, você ouve o nosso programa Feira Moderna, né, aqui na 105, em Ceraminas, mais de 25 cidades, também através do nosso www.radio105fm.net.br. Você no mundo todo pode nos ouvir e curtir, não só a programação, como também o nosso programa Feira Moderna, 6 horas e 25. Professor, qual será o seu maior legado cultural que você irá deixar para as nossas novas gerações? Bom, o legado cultural, não sei. Né? Isso que vai dizer é a história, que vai dizer o futuro. Mas uma coisa que, pelo menos, atualmente até, a gente pode pensar um pouco sobre isso. Isso é a questão mesmo do registro, do que existia, do que a gente conseguiu recuperar, através de um garimpo mesmo, com essas fotografias antigas, o acervo que tem de fotografia, e principalmente essa valorização e o registro dos grupos tradicionais, como o Congo de Guerra, como o Boi de Reis, o Caboclinho, o Pastoril, que é um trabalho que já venho fazendo há muito tempo de registro, e isso já está registrado tanto em vídeo como em áudio. Eu acredito que isso aí deve ficar para as futuras gerações, porque mesmo que esses grandes mestres, que como o seu Tião agora, que completou 100 anos, eles se encantem, que eles desapareçam, mas a obra deles estão registradas para o futuro, para as novas gerações. Então isso eu acredito que seja o maior patrimônio que nós vamos deixar assim, né, enquanto o legado, como você perguntou. Beleza. Professor Gibson, será que ele reconhece os artistas que tem? Eu acredito que sim, Múcio. A questão é, como eu falei há pouco tempo, é a questão do hábito, né? Se as nossas escolas trabalhassem essa valorização do artista, seria muito mais fácil a gente ter um futuro, uma referência no futuro com relação a isso, porque as crianças estavam tendo um acesso à cultura, o que não acontece hoje. Hoje eu estava fazendo uma palestra lá no Monsenhor Celso Cico sobre patrimônio material e imaterial e perguntava aos alunos, tinha uma média de 150 alunos no auditório, e eu perguntava assim: quem de vocês conhece a banda de música de Ceramirim? Só 3 alunos levantaram a mão. Quer dizer, um aluno de 8º e 9º ano, né, da cidade, e você faz uma pergunta dessa natureza, só 3 dizem que conhecia. 2 ou 3 levantaram a mão dizendo que conheciam os caboclinhos, não é? Então isso é preocupante, né? Mas a gente, quando nós já fizemos projeto na praça, né, e a gente via que quando fazia um trabalho bem organizado, bem elaborado, a população ia prestigiar, né? Nós temos testemunho disso. Acho que é uma questão de hábito mesmo, e como eu frisei anteriormente, né, é uma questão de você ter políticas públicas realmente fortes,
que dê essa valorização, que abra espaço para que isso seja possível. Mas Ceará-Mirim é uma cidade de 80 mil habitantes, não tem um cinema, não tem um espaço cultural para você frequentar. Se você for numa escola dessa, como essas nossas escolas públicas daqui, e perguntar quem é que conhece um teatro, pouca gente vai dizer que foi. Pouca gente assistiu uma peça de teatro, não é? Então, é isso. A população em si, ela valoriza. Ela 105, boa noite. Não tem um acesso hoje. Boa noite. Ela não está valorizando o suficiente porque não tem um acesso. Mas a gente vê, por exemplo, no dia da missa de Seu Tião, dos 100 anos de Seu Tião na igreja, quem estava na igreja foi todo mundo assistir e ficou pedindo, para que eles dançassem, porque era bonito. Então a gente vê que é valorizado. Tem. Ainda, entrando ainda na parte de artes, na pergunta passada a gente entrou sobre o museu. E você foi uma das pessoas que idealizador do Museu de Arte Sacra, aqui em Ceará-Mirim. Esse museu, como é que está a situação dele? Está funcionando, Gibson? Olha, o Museu de Arte Sacra foi montado por mim e pela professora Noelma Thiago, que ela é museóloga, né? Ela é arte terapêutica e museóloga, e sempre foi uma parceira minha nesses trabalhos que a gente fazia de arte. E naquela época, eu não lembro agora qual foi o ano, mas acredito que foi 2000 e pouco, não estou lembrado agora, mas nós montamos um Museu de Arte Sacra na parte de cima da igreja, e esse museu ele ficou todo estruturado, inclusive com folder em 4 idiomas, espanhol, italiano, inglês e português. Nós fizemos os folders, ficou tudo lá montado com o espaço onde o turista viria e ia visitar cada peça, mas infelizmente esse museu, na época, o responsável pela igreja, né, o cônego Rui Miranda, ele não teve como viabilizar a visitação desse museu, e com a reforma da igreja depois também, aí esse museu acabou-se. Mas é um projeto do padre Bianô, que assim que a igreja esteja concluída, a gente monta novamente esse museu, porque as peças estão lá e tem mais outra coisa. Algumas pessoas da cidade que tem peça como oratório, como Santos, já se prontificaram até a doar para a igreja essas peças que estão em casa. Então, com certeza, nós vamos montá-las novamente. Eu perguntei, professor, Ceará-Mirim reconhece os artistas que tem. Agora eu vou perguntar, e os artistas de Ceará-Mirim fazem jus ao nível cultural que a cidade possui? Por quê? Claro que faz. Ceará-Mirim é um celeiro de arte, um celeiro de artista. Nós temos representante, não é de hoje não, nós temos representante aqui antigamente. Nós, por exemplo, o primeiro presidente da SBAT é um ceará-mirinense, que foi diretor do Teatro Alberto Maranhão, que é Meira Pires, né? Nós temos aqui Zé Luiz, que participou de filmes e outras. Nós temos vários maestros que foram lá para fora, músicos, e se destacaram, né, no cenário nacional e até internacional, né? E a gente tem, até na atualidade, você tem vários artistas que a gente pode dizer que são pessoas que têm valor enquanto arte, né? São pessoas altamente valorizadas lá fora. A gente tem, por exemplo, hoje, né, um cara como Santana, um escultor aí, um dos grandes escultores conhecidos lá fora, e aqui na cidade ele não é muito conhecido, exatamente pelo que eu estava falando, porque não tem um espaço onde ele mostre o seu trabalho. Tem um trabalho como o de Etevaldo, que é conhecido lá fora, um trabalho como o seu mesmo, o Vicente, que é conhecido nacionalmente, um cara como Crésio Torres, que é também conhecido nacionalmente, e a gente, aqui, as pessoas pouco desconhecem, exatamente pela falta de espaço, mas o artista é reconhecido sim, e ele também sabe que é reconhecido. Um cara como Iranildo na música. Então, se a gente for falar aqui de cada um tipo de arte, tem um representante de nome, não é? Tem um representante de nome que se destaca em qualquer lugar e não faz feio em qualquer lugar. Compete com qualquer artista de qualquer parte do país e do mundo. Professor, quais são os projetos que você tem para Ceará-Mirim? Bom, ultimamente, projetos a gente tem muito, né? Projeto tem muito. O problema é viabilizá-los. Por exemplo, uma coisa que está em andamento agora, eu estou tentando fazer a reedição do livro Ceará-Mirim Exemplo Nacional de Júlio Sena. Né? Como Júlio Sena é meu patrono na Academia Ceará-Mirinense de Letras e Artes,
E todo o acervo de Júlio César foi doado para mim, né? Pela família e tal. Então eu conversei com eles e nós estamos tentando fazer a reedição, a segunda edição do livro Ceramirim Exemplo Nacional em um volume só, porque eles eram 2 volumes. Então tinha um terceiro volume que era a parte ilustrada, que era a parte de fotografia do livro, que era como se fosse um anexo, né? E o que é que a gente está pensando em fazer? Um livro só, com todos esses 2 livros juntos e as ilustrações através das fotografias, que foram fotos tiradas por Júlio César de 1932 até 1970. Então essas fotos vão estar todas dentro do livro, ilustrando aquelas citações que ele cita com relação a isso. Um outro projeto que já está pronto, falta também essa questão de estruturar e viabilizar, é o livro de fotopoemas, que são fotografias que eu tiro e os amigos poetas ilustram com poesia. Ou então vice-versa. Às vezes eu mesmo coloco a poesia na fotografia, ou então a gente faz o contrário, né? Mas esse livro já está pronto, só falta diagramar e tentar também viabilizar. Um outro projeto, que isso já comecei a executar hoje, que é um projeto sobre patrimônio material e imaterial, com relação relacionado à educação para a democracia, que é um projeto que eu apresentei no Missão Pedagógica em Brasília, em 2012, e esse projeto ele era para eu ter executado na escola desde o ano passado, mas não foi possível. Mas esse ano, agora, nós começamos já a implementar esse projeto na escola Monsenhor Celso Cico. Então, é um projeto que vai ser de muita importância para os nossos alunos, porque o foco principal deles é a valorização do patrimônio e o conhecimento sobre democracia, né? Uma educação para a democracia. Por enquanto, são esses 3 assim, o mais firme, o mais perto de ser executado. Programa Feira Moderna 6h36, 32744757. Você liga e participa com a gente. Boa noite para você em Ceramirim, nas mais de 25 cidades. Você também através do nosso www.radio105fm.net.br. Mandando um abraço para o professor Emílio, viu, Múcio? Ele ligou só para confirmar. Diga, Múcio, aí que eu tô ligado. Não esqueça não, rapaz. Todos os dias eu estou ouvindo o programa. Grande Emílio. Aquele abraço também, meu irmão. De toda a família Feira Moderna. Gibson, você tem um grande acervo fotográfico de nossa cidade. Qual é o período em que você é mais procurado pelas pessoas para ver esse acervo? É na semana do município, que o pessoal procura mais? E se alguém quiser visitar esse seu acervo, tem algum lugar onde possam ver? Com relação à visitação, não, né? Porque é um acervo que eu tenho todo em arquivo. Mas não tem período. Não tem período, as pessoas me procuram, não só os trabalhos escolares, eles são realmente, a procura é só no período do mês de julho, que é o período da emancipação política, né? Então os alunos me procuram muito com relação a isso, mas eu sou procurado semanalmente por alunos de fora, né? Até do exterior já teve pessoas que entrou em contato comigo com trabalhos mesmo de monografia, de trabalho de acadêmico, com relação a Ceramirim. Então, como eles têm essa referência de fotografia do meu nome, né? Eles têm essa ligação, então quando eles procuram que ver, entram em contato comigo. Então, semanalmente eu recebo pessoas que fornecem material, né? Fotográfico para essas pessoas que estão lá fora fazendo trabalho sobre Ceramirim. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa, que eu não me recordo o nome agora, e disseram que estava tendo um trabalho ali próximo à biblioteca, e nas escavações viram lá um alicerce de uma casa. Você sabe alguma coisa sobre isso, Gibson? Não é só comentário mesmo. Realmente teve quando estava fazendo uma construção de uma casa... da casa tem que ter, porque senão a biblioteca não estava em pé, né? Mas acontece que o alicerce não era da biblioteca, viu, moço? Eu tô brincando com você. Não foi perto da biblioteca, foi ali próximo à cadeia antiga. Então ali... quando estavam construindo uma casa, que derrubaram a casa e cavaram mais para diminuir a altura, né? Então realmente tinha uma estrutura como se fosse um esgoto, era como se fosse um túnel,
né? E eu realmente fui lá, fotografei e tal, mas era como se fosse um esgoto. E o pessoal da casa ficou com medo de que se colocar e diminuir essa obra, parar essa obra e tudo. Mas era como se fosse um esgoto. Era uma casa antiga que tinha um esgoto que corria lá para o outro lado. Mas depois eu conversando com o Jorginho, que mora no outro lado, na esquina, Jorginho disse também que quando estavam fazendo algum serviço lá de esgoto, alguma coisa, que cavaram, essa estrutura passava também. A mesma estrutura que estava lá passava, é como se fosse uma canaleta, né? Fosse um esgotamento, alguma coisa assim, de rede de esgoto, alguma coisa assim. Não era coisa grande, não, era coisa pequena. Professor, eu estou aqui, nas minhas mãos a lei municipal de número 1526, de 20 de julho de 2009. Ela diz que fica o Poder Executivo Municipal obrigado, a partir do ano de 2010, a introduzir na grade curricular das escolas da rede municipal de ensino as disciplinas de História e Geografia de Ceará-Mirim e da Outras Providências. O amigo sabe, tem alguma informação, se funciona, se realmente foi para a grade curricular escolar na rede municipal? Não tem informação não, mas isso aí, já na década de 70... se eu não me engano, o vereador Vicente Barbosa fez uma lei mais ou menos parecida com essa. Quer dizer, não é a primeira, essa daqui, para o mestre Luiz Chico, que é um batalhador, é um herói, tem resistido desde 52 com o brinquedo dele, com o boi de reis, mas está tendo dificuldade, porque não tem incentivo para que as novas gerações tomem gosto por isso. Então a gente precisa urgentemente fazer um trabalho de base, um trabalho na escola, para que esses meninos passem a valorizar, os meninos da comunidade passem a valorizar essas tradições populares que eles têm lá. E aí eles vão crescendo, quando eles até pequenininho dançam, mas quando arranja a primeira namorada, já fica com vergonha, já não quer mais, porque acha que aquilo ali é pejorativo. E isso que a gente tem que mudar. É isso que a gente tem que ir na escola, que tem que ir lá, falar sobre isso, falar sobre essa valorização, até por questão de você mesmo, sim, ter o amor pela comunidade, né? Por uma tradição que está ali, né? Então a gente precisa realmente fazer esse trabalho, fazer um trabalho de base na comunidade, para que faça com que esses grupos tradicionais, eles sobrevivam. Como, por exemplo, nós temos uma tradição milenar, né? que veio com os europeus, que é a renda de biuro lá de Jacumã. Tinha 10 senhoras, só tinha elas 10. À medida que elas vão desistindo, vão ficando, não tem ninguém para substituir. Por quê? Porque também não tem uma política, não tem um incentivo. As pessoas estão ali produzindo para um atravessador que vem, então a gente não tem a quem vender aqui, porque não tem nenhuma política até de visitação mesmo, de turismo, né? Que possa fazer com que essas pessoas tenham incentivo de vender. Mas está lá. A artesã Marta, ela é uma artista, ela quem faz os desenhos, ela quem cria os desenhos da renda de biuro, coisa raríssima, que não existe. Ela cria e ela faz, as outras fazem o que ela cria, mas está se perdendo. Se ela desistir, essa tradição aí milenar que nós temos aqui na praia vai também se acabar, exatamente por isso. Mas a cultura realmente é preocupante. A gente tinha artesanato de palha na ribeira do rio, cipó, cerâmica, tudo isso se acabou. Então, era necessário que se fizesse um novo mapeamento e se tentasse, através de incentivos, que isso, os mestres que ainda estão estão no anonimato, passassem a transmitir isso aí para a nova geração, até como tradição mesmo popular de cada comunidade. Programa Feira Moderna, 6h48. Boa noite para você em Ceará-Mirim, nas mais de 25 cidades, também através do nosso www.radio105fm.net.br, ouvindo sempre a nossa programação, sempre curtindo às 6 horas o programa Feira Moderna e, lógico, ligando e participando no 3274-4757, mandando um alô, participando aqui com a gente. Aproveitar aí, mandar um alô também para o pessoal da comunicação, né, o pessoal do Jornal Litoral, o João André, o pessoal do Gordo Seco, meu amigo cunhado, Edivaldo Moraes, né? É o nosso amigo Barão, que também aí faz um trabalho importante aí, divulgando o nome da nossa cidade. Ao Marco Som, né, moço? O melhor som da cidade, não é isso? 91-3801-60, quem quiser aí um som de qualidade. A Janaína Correia, o Thales Rincon,
Ledilson Lira. Ledilson. Alexandre Leocádio, né? E nosso amigo Rossini. Pois é, Bodega Véia, né? Bodega Véia tá famoso. Bodega Véia tá mais famoso do que Ayrton Senna. Ô, Múcio, todo mundo aqui na rádio tá perguntando quando é que Rossini volta, quando é que ele vem novamente, rapaz. Não sei porquê. Só por causa da feira que Rossini trouxe. Mas mandando um abraço também aí pra Gerinaldo, né? Pra Eliel Silva, pra Rossini, né? Pra o nosso amigo Crésio Torres, né? Ouvindo a gente. Também pra Neriel, pra Carlos Henrique, pra Careca, pra Naldo, Santana, né? Essa galera massa. Também pra Marquinhos, lá nas lojas Pinheiros, ouvindo a gente. E nossa amiga também, né, Múcio, a Dona Nascimento e a Vânia, que tiveram aqui sexta-feira, dando aquele show todinho, né? Alex do Grafite, Luciano Queiroz, essa galera massa que sempre tá ouvindo a gente. Aproveitando aqui, você falou de Alex, né, da banda Grafite, certa vez o Múcio foi fazer uma gravação. Só um minuto. Diga. Elaine Leite e Charles Wendel, rapaz, não apanho. Fale, não, pra você ver uma coisa, viu? E, rapaz, eu não vi o de Luiz hoje não, viu? Já falei, Maria Heloísa, também pra Luiz Henrique, né? Luiz Henrique e sua filha também, Maria Heloísa, ouvindo a gente, viu? E também o Milton Narração, a gente não pode esquecer do Milton, cara, né? grande brother. Então, a gente falando aqui sobre fatos curiosos, né? E Alex citou que foi fazer uma gravação com o Múcio lá no museu, a gravação do DVD A Casa dos Vampiros, né, Múcio? Isso. E aconteceu um fato curioso lá, escutaram passos, assim. Você, nas suas andanças por aí nos engenhos, tirando suas fotos, viu alguma coisa assim do tipo curioso? Sobrenatural, né, Marcelo? Não, meu amigo, eu nunca vi nada sobrenatural. No entanto, deixei de ir fotografar, deixei de ir para fazer minhas pesquisas, não por conta do sobrenatural, mas pela falta de segurança que existe nesses engenhos. Você chegar lá com máquina fotográfica, com máquina de filmar, você é arriscado a perder a máquina e levar uma surra, se não morrer. Então, isso é muito preocupante. Eu deixei de ir, realmente. Deixei de ir nos engenhos fazer essa visita sozinho, que eu ia até de bicicleta só, com medo pela falta de segurança, mas não por sobrenatural, nunca vi nada. Inclusive até já dormi de noite no entorno dos engenhos. Não é sobrenatural de que os prédios sem porta, sem teto, caindo ao relento, eu acho que mais sobrenatural do que isso não tem não. Você olha para o vale, você conseguia ver poesia. E você olha, você vê terrorismo, é terrível. Mas assim, nosso tempo está chegando ao final, né? 1 hora é bem pouquinho, mas é o que a gente faz com o maior prazer do mundo, é como se fosse um século. E, apesar de estar chegando ao final, eu vou jogar mais uma pergunta aqui para o nosso convidado e agradecer antecipadamente por ter aceito o nosso convite. Dizer a você que os microfones e as portas da 105 também do Feira Moderna estará sempre aberta para você e para qualquer outro artista que queira falar, bater um papo com a gente sobre cultura. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui. Você que é pesquisador, professor de artes, colecionador do maior acervo de fotografia da história da nossa cidade e membro da ACLA, Academia Serra-Mirense de Letras e Artes, foi vice-presidente da mesma, junto ao saudoso Pedro Simões Neto, diretor cultural da Associação Cultural Engenho das Artes, e como membro da ACLA, o que você tem a dizer àquelas pessoas que dizem que a academia até agora não disse para que veio? Boa pergunta. Com relação a essa questão da academia, nós tivemos o azar, né, de passar praticamente quase um ano, ou mais de um ano, né, com Pedro hospitalizado. Então aquilo ali deixou a gente, todo o corpo da academia apreensivo demais e sem ter como dar andamento nas coisas, no que nós tínhamos programado. Mas a Discapa não fez nada até agora, não sei o que. Tem muita gente que fala isso, mas eu acho interessante, é muito legal você fazer essa pergunta, moço, porque nós que vivemos, às vezes, caminhando pelas redes sociais, a gente nós vemos lá nos comentários
muita gente cobrando cultura, muita gente cobrando isso, cobrando aquilo. E quando você faz um evento cultural, você não vê uma figura daquelas que está falando presente, prestigiando o evento que o artista faz. Então, isso fica meio complicado, né? Mas, voltando à pergunta da ACRA, não fugindo do tema, a ACRA é uma instituição sem recurso, nem tem recurso. A primeira coisa que Pedro fez quando foi presidente, quando nós começamos a ACRA, a primeira coisa que ele fez foi lançar o livro de Amarildo. Ninguém fala sobre isso. Mas foi lançado. O Amarildo nunca teve um livro lançado. Esse tempo todo. Mas a academia foi um dos primeiros compromissos que Pedro teve. Um outro projeto que tinha, que estava iniciando, era que nós, da academia, iríamos fazer um mapeamento de todos os logradouros e ia em cada um deles falando sobre esse patrono, né? Inclusive, Pedro fez o primeiro, que foi Meriçá, que era exatamente fazer o lançamento desse livro lá na própria rua, Meriçá, e seria o nosso primeiro trabalho. Ele não teve condição de fazer, né, por conta da doença. E depois, a própria academia também, dando continuidade a esse projeto, nós fizemos, o ano passado, com o lançamento do Memorial Júlio Sena, lá na escola, e eu fiz a palestra lá sobre o patrono da escola, através da academia. Então, são ações que nós estamos fazendo. Nós estamos tem 3 anos de fundação, né, a academia, mas nós já fizemos uma exposição em Natal com os artistas de Seramirim, na Capitania das Artes. Isso ninguém lembra. Nós fizemos o Quermesse Cultural de 2011 na festa da Padroeira, isso ninguém lembra, onde todo mundo foi prestigiado, não é? E essas outras ações que eu acabei de dizer. Mas, para essas pessoas que não têm crença, essas pessoas que gostam de criticar, eles façam como eu. Não critique, execute. Eu acho que é por aí. É a gente botar a mão na massa e fazer sem olhar, sem pensar em se promover com isso. É você fazer pelo bem da cidade, pelo bem da cultura da cidade, por amor mesmo. Falar é muito fácil, né? Pois é. Chegamos ao final do nosso programa, infelizmente. É um papo gostoso assim, a gente passava a noite todinha com a manhã e o dia seguinte. Mas, infelizmente, nós temos que cumprir horário. Fica aqui o momento das considerações finais do nosso convidado, para que ele possa até mandar os alôs aí, né, para a sua galera. Muito obrigado pelo convite, né? E eu quero mandar, como você falou em alôs, né, mandar um alô aqui para seu Tião, lá em Taboão, mestre Tião, mestre Luiz Chico, lá em Matas, o mestre Manel Gomes, lá em Gravatá, mestre Maria do Carmo, do Pastoril, né? O mestre Berico, dos Caboclinhos, a mestra Marta, lá em Jacumã. Então, se eu fosse falar os mestres que a gente lembra, o mestre Santana e por aí vai, se a gente fosse falar os mestres que a gente tem em Seramirim, eu passaria aqui 1 hora falando, né? Prestigiando todo mundo. Mas eu prestigio os outros no nome desses que eu já citei, né? Agradecendo e dizendo que, enquanto eu tiver fôlego, né, enquanto eu puder, eu vou estar fazendo o que eu puder pela cultura e pela história de Seramirim, pela memória. Enquanto eu tiver fôlego. Não sei até quando isso vai acontecer, mas as coisas estão acontecendo, estão ficando registradas, e só o futuro vai dizer a importância do que foi esse trabalho. Beleza.